Meu nome é Reinaldo Reis e eu posso resumir minha vida antes de conhecer o Espírito Santo como uma vida de frustrações. Eu me lembro de viver numa casa com os meus avós. Meu pai tinha falido, tinha perdido as posses, e junto do meu avô, que era o único que tinha renda, com salário de porteiro, ele sustentava a família dele, a família da minha mãe, dos meus pais, com 4 irmãos. A janta, o almoço, era sempre aquela mistura mirradinha, às vezes era só o arroz e feijão. Financeiramente, um fracasso e uma derrota. Eu vi meu pai e minha mãe, por muitas vezes, por conta de problema financeiro, discutirem, terem brigas, se separaram. Nós nascemos numa religião tradicional, como a grande maioria dos brasileiros. Tínhamos uma fé, buscávamos, rezávamos, só que não tivemos resposta. Então o que eu imaginava? Eu falei, puxa, quando eu crescer, eu vou dar uma vida melhor para os meus pais, eu vou dar uma vida melhor para a minha família. Eu não quero viver nessa condição. Eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Entrei num ramo profissional de vendas, comecei a minha carreira de vendas. Eu investi o quê? Na minha juventude. Na força do meu braço, de querer vencer, de querer conquistar, de querer fazer as coisas, mas sem muito direção. Ou seja, na realidade eu estava totalmente perdido, como se estivesse num barco à deriva e achando que com o meu braço eu ia conseguir remar e chegar em algum lugar. Eu ganhava dinheiro, porém o dinheiro não supria todas as necessidades. Então eu não entendia o que estava errado. Eu sabia que sozinho eu não conseguiria ser feliz. Eu busquei uma companheira. E essa companheira apareceu com 26 anos. Então, quando eu a conheci, eu falei, bom, essa é a moça que eu quero casar. Isso vai ser sério, isso é para toda a vida, não é brincadeira, vou investir nisso e vamos fazer dar certo. Quando a gente estava distante, havia um querer de um com o outro para ficar junto, mas quando se encontrava era aquele inferno, discussão, não se entendia, agressões verbais. Se tinha um final de semana bom, tinha 4 ruins. Eu comecei a imaginar o seguinte, olha, felicidade são para poucas pessoas. Nem todo mundo consegue. E você é mais um deles. E um dia eu recebi um convite. E quando eu recebi esse convite, a pessoa falou assim para mim, escuta, eu tenho te acompanhado, eu vi que você sempre lutou, você sempre batalhou e nunca chegou onde você queria. Por que você não deixa Jesus te ajudar? Por que você não deixa o Espírito Santo te ajudar? E aquilo foi uma flecha, entrou no coração, entrou na minha mente. Eu falei, caramba, eu já tentei tanta coisa na vida, mas Jesus me ajudar, o Espírito Santo me ajudar. Quando ela me convidou e falou que o Espírito Santo podia me ajudar, ela falou, olha, mas não é em qualquer lugar. Porque você já passou por muitos lugares. Você vai até a Igreja Universal, você vai participar da reunião de libertação, da reunião de busca do Espírito Santo, e você vai começar a aprender tudo de novo em relação à fé. Porque até então você não conheceu a Deus, você teve algumas informações. Aí eu cheguei até a Igreja Universal, eu entrei, parecia que eu tinha entrado num lugar que tinha uma luz, abriu assim um brilho. Falei, nossa, que lugar é esse, né? Um homem de Deus, um pastor, começou a falar do altar. E parece que tudo que ele estava falando era comigo. Parece que ele conhecia a minha vida, sabia das minhas frustrações, sabia dos meus fracassos, sabia que meu casamento estava um lixo, sabia que eu não tinha tido sucesso em tudo que eu tinha feito. Então ele me ensinou que se eu tivesse o Espírito Santo, todos os meus problemas iam ser resolvidos. E ali eu fui aprendendo de que eu tinha que largar as bebedices, eu tinha que largar os maus olhos,
as mágoas, pedir perdão dos meus erros. Era vida por vida. E essa vida por vida ia fazer com que tudo aquilo que eu almejava alcançar fosse realizado. Então, assim, é uma coisa inteligente. Se Deus deu a vida dele para mim, por que eu não posso dar a minha vida para ele? Depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu já sentia Deus, essa força dentro de mim. Nada que falasse mais para mim de derrota, fracasso, me abalava mais. A partir daquele momento eu tinha certeza de que eu ia vencer. A partir daquele momento eu tinha certeza de que tudo iria mudar na minha vida. E aí eu recebi um convite do Espírito Santo para ir para o altar me lançar, fazer o meu sacrifício. Foi através de uma fogueira santa de Israel, eu coloquei o meu voto no altar e a partir daquele momento, meu casamento foi restaurado. Me lembro que foi a primeira coisa que mudou. O Espírito Santo foi me dando ideias, me abriu as portas, me abriu uma porta dentro do trabalho que eu tinha de vendedor, me dando uma direção de ter uma distribuidora. E em cima disso, nós fomos crescendo profissionalmente, trabalhamos junto. Para quem não se dava bem, trabalha um do lado do outro. Temos a nossa casa, carros importados, vivemos dignamente bem, comemos o que a gente quer, viajamos para onde temos vontade. Passamos, agora em setembro, 10 dias numa ilha na Bahia, comemorando os nossos 25 anos de casamento. A maior riqueza que nós temos é o Espírito Santo na nossa vida. Porque ainda que eu tivesse conquistado tudo isso, mas não tivesse Ele em mim, nada disso teria valor. Porque hoje, ainda que eu perca tudo isso, mas eu tenho Ele para recomeçar e ter uma vida sempre abençoada. Não tem bem material, não tem posse, não tem cargo, não tem título, não tem mulher, não tem nada nessa vida que possa ser substituído pelo Espírito Santo. Ele é tudo para mim.